Igor, prazer falar contigo. Muito bom poder tê-lo novamente aqui na programação. E você chegou a dar algumas pinceladas aí. Eu queria entrar mais na questão geopolítica em algumas reconfigurações, né? Porque a gente viu o movimento da China fazendo reuniões, né, com o Japão, com Coreia do Sul, a China fazendo reuniões também, o presidente Xi Jinping, com CEOs de grandes empresas globais, pedindo até ajuda, né, para manter a ordem global, a ordem do comércio no mundo. A gente vê a Europa bastante vocal em retaliações e tudo mais, agora com uma possível retomada ali e avanço do acordo com o Mercosul. Enfim, nessa configuração, nesse xadrez aí da geopolítica e comercial do mundo inteiro, como que você vê essas ações de Donald Trump, né? Ele pode reconfigurar o mundo e fazer com que alguns blocos, alguns países se forcem a abrir comércio, abrir relações e mudar a sua percepção em relação à dinâmica do comércio global? Eu acho que sim, Felipe. Eu acho que a gente já está assistindo isso. Parceiros de primeira ordem, como o Canadá e os membros da União Europeia, não confiam mais nos Estados Unidos para a integração econômica do ponto de vista da aliança transatlântica ou da relação entre os dois países e da segurança internacional. Isso significa que eles vão procurar outros parceiros, né? A própria França avança com abrir o chamado guarda-chuva nuclear para outros países da União Europeia. A Polônia vai sair dos acordos de não proliferação de minas terrestres. O Canadá, a gente está vendo até umas coisas que podem parecer um pouco ridículas, mas buscam aprofundar com a União Europeia. Alguns sites até falam a possibilidade dos canadenses criarem uma União Europeia estendida, e os europeus já estão avançando na integração do leste, né? Isso está fazendo até mesmo que outros países que estão como candidatos da União Europeia entrem mais rápido dentro do processo. Então, o presidente Donald Trump, com essas tarifas e com essa visão de que não defenderá a todo custo a ordem liberal internacional, ao meu ver, faz com que os seus principais parceiros históricos desde a época da Segunda Guerra procurem outras relações. E isso pode fortalecer essas relações, por exemplo, de países da Austrália, da Nova Zelândia, do Japão, com os europeus, muito mais com os americanos, com a da União Europeia, com a Índia, que não era uma relação tão fácil assim. Os países do norte da África vão se aprofundar também com os europeus ou com a China. E aqui na América Latina, aparentemente, é um foco dos americanos. Os americanos vão focar muito nos países, a gente viu isso com o Marco Rubio fazendo um tour na América Latina, menos no Brasil, que tem, sim, divergências políticas, mas a ordem internacional, a nova ordem internacional, ela está sendo forjada agora. No meu ponto de vista, a gente viu a ordem ser criada com o fim da Segunda Guerra e a queda do Muro de Berlim, onde esse mundo transatlântico entre europeus e americanos e com alguns parceiros, né, liderados pelos Estados Unidos, se configurou. Esse mundo acabou. A gente está assistindo a história agora, e a história é uma nova configuração mundial. Mas essa história não está sendo favorável também para aquela ordem, para aqueles países que não são democráticos. A Rússia está numa situação extremamente complexa e pressionada pelos americanos, que os americanos têm interesse nos recursos naturais no seu acordo com a Ucrânia. Os chineses, os números da China hoje não estão mais tão críveis, já eram complicados, mas agora a credibilidade que eles cresceram 5% é extremamente questionável. Os números de desemprego dos jovens na China não são mais divulgados. Isso já é muito parecido um pouco aí com o que a gente viu na queda da União Soviética, onde problemas internos são grandes e a base do poder político do Partido Comunista na China é o bem-estar da sociedade. Então, as tarifas de Trump, indiretamente, minam a credibilidade do partido, porque torna a sociedade mais infeliz na China, e isso é um risco político para eles. Então, eles estão, sim, também tentando se articular com os europeus, até mesmo com os japoneses e sul-coreanos, onde eles não têm boas relações, para tentarem reequilibrar e manter a atual ordem. Por mais que Trump esteja reorganizando a ordem mundial, a sua visão, ele não quer liderar, ele não quer criar uma ordem para si,
e também nenhuma outra potência internacional tem essa capacidade. Então a gente está num mundo extremamente multipolar e a gente ainda não sabe o que vai acontecer. E a base, ou a superestrutura de organização política entre os países é o que define as bases para uma nova distribuição econômica. Então tudo isso, de fato, é um pouco de acompanhamento que a gente vai ver ao longo desse ano e dos próximos anos. Lembrando, a popularidade de Trump pode ser extremamente afetada por essas tarifas se ele não conseguir fazer os seus acordos bilaterais e voltar às tarifas a valores ou períodos menores. Então, até a própria presidência de Trump também está em jogo dentro desse contexto de tarifas internacionais.